Isso. Tadinho. É contigo, Elisa. Do livro Vida Feliz. Ó, eu livro Vida Feliz toda semana, porque além de ter muitas lições, é o único que tem aqui na minha frente nesse momento. No livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco. Lição é 71. Estás mergulhado no oceano do amor de Deus. Jamais te encontras sozinho. Deus está em ti e em torno de ti. Descobre-o e deixa-te conduzir por ele com sabedoria. És seu herdeiro, possuidor do universo. Permite que o seu amor te permeie totalmente, comandando a tua vontade e os teus passos, facultando-te crescer com menor ou nenhuma dose de sofrimento. Em Deus, tudo encontras, planificando-te completamente. Senhor, mais uma vez, rogamos a Ti a Tua assistência para todos nós. Nós estamos presentes, estamos ausentes por motivos óbvios, o Senhor sabe. Derrame as bênçãos sobre aqueles que encontram-se em nossas residências. A maioria em nossas residências, além dos nossos familiares, Senhor, espíritos sofridos, que essa hora, o amigo espiritual, nos traz para ouvir um pouquinho da verdade maior trazida pelo mensageiro que o Senhor encaminhou aqui para nós, na Terra, o Senhor Allan Kardec, onde nós devemos as fontes do livro dos Espíritos. E seja um bálsamo para todos nós, o esclarecimento. Pois o Mestre, o Senhor, que nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito obrigado por haver acompanhado o estudo de hoje. Seu nome, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, hoje é o estudo do Livro dos Espíritos, né? Nós estamos na pergunta 598, falando sobre os nossos irmãos, os animais, né? Então vamos lá. Estudo do Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 11, dos Três Reinos, pergunta 598. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Então, vamos lá, né? Bom, nós, de acordo com os livros que nós já lemos, já estudamos, né? Essa pergunta já foi respondida nesses livros. Por exemplo, Nosso Lar, né? Nosso Lar, nós vimos que os samaritanos, né, se utilizam de moares, não é isso a palavra que está lá? Moares. Se falar isso hoje na rua, muita gente não vai entender o que é isso não, tá? Ou seja, moares são os animais tipo assim, mula, né? Jumenta, etc., né? Burro, são os moares. Então, nós vimos que estão lá, né? Eles, além de conservar a sua individualidade, a consciência embrionária deles, que eles têm, né? Estão trabalhando. Logicamente, trabalhando, porque algum espírito, né? Alguém está ali também, ali, né?
digamos, guiando, né? Como é que se fala? Digamos assim, guiando ali, né? Apoiando, dando um apoio, ensinando, né? Já ensinando. Então, a pergunta é essa. Agora, para quem não estuda, assim, não é espiritualista ou espírita, tem, tem esse um problema, né, de compreender isso. Porque hoje mesmo, a coisa interessante, pior que eu esqueci eu acho que ele não mandou. O sogro de um amigo meu está passando muito mal lá em Laje do Muriaé. Que os bons espíritos cheguem até lá, por favor, não me lembro o nome dele, né? E ele é muito católico, esse que eu estava conversando. Ele falou, cara, mas se Deus quer que leve, né, que ele está com um câncer muito avançado, no pâncreas e no fígado, olha só que beleza, né? 72 anos. Poxa, não é como é que a gente faz? Eu disse, cara, olha só, tem outros amigos meus, kardecistas, pedindo para orar por ele. Eu disse, então tem mais um, né? Mas só que eu, infelizmente, não eu pedi, eu acho que ele não botou o nome aí. E ele, hein? Para pensar. Eu não me lembro o nome dele, né? Mas Laje de Muriel não vai ser difícil os espíritos contrários, que é pequeno lá o local. Bom, é Minas, tá? Então, o que acontece? Quando ele falou, poxa, mas não é se de Deus o levar? Eu disse, é. Poxa, então se Deus quer que vá, como é que faz para não ir? Eu disse, olha só, é uma questão assim que a gente pode pensar. Quando eu uso muito o meu corpo físico em coisa errada, bebo, fumo, né, uso drogas, me alimento mal ou alimento demais, o que é que vai acontecer? Eu tenho uma hora programada, ninguém nasce sem programação. Eu vou antes da hora. Não é o correto, eu tenho que me preservar o máximo que puder. Quando alguém, né, consegue levar até a hora certa, tudo bem. Mas digamos que Deus olha para essa pessoa que agiu corretamente e essa pessoa precisa de mais 3 meses, digamos assim. Jesus nos fala o tempo todo da misericórdia do Pai, o Pai nosso, carinhoso, amoroso. Será que ele não seria capaz de dar mais, entre aspas, uma moratória para esse indivíduo? Então, nós devemos realmente orar por ele, pedir por ele. Se nada acontecer, é porque realmente não havia como ele não ir na hora certa. E ele ficou me olhando, começou a sorrir. Eu disse, tá, você não é obrigado a acreditar. Eu disse, não, eu estou sorrindo porque você falou uma coisa tão legal, né? Realmente, nunca passou isso em minha cabeça. Eu sou católico ferrenho. Nunca passou isso em minha cabeça. Eu disse, tudo bem, é assim mesmo. Agora você já ouviu alguma coisa, depois vai ouvir outras. Tá? Mas pense nisso. Tá? Vamos continuar orando por ele, vamos pedir por ele, etc. Então, essa questão aqui, da alma dos animais, por que Kardec está perguntando sobre essa questão de individualidade e consciência de si mesmo? Porque há meios espiritualistas que falam, não fala de nós, uns já não falam de nós, mas falam somente dos animais, que os animais, quando desencarnam, viram a alma grupo, vão para um todo, perde a individualidade. Eu já ouvi isso, dentro de casa espírita. Dentro de casa espírita. Puxa vida. Tem mais? Fugiu ou não? Não. Foi. Não, que aqui o negócio fugiu aqui. Dentro de casa espírita eu já ouvi falar isso. Que os animais, quando desencarnam, vão para o todo. Ou seja, é aquela famosa gota d'água que vai para o mar e vira mar. Essa é a questão de Kardec. Quer dizer, uma pessoa, conforme eu falei aqui, um amigo meu, católico, né, não conhece algumas coisas que nós conhecemos, né? Ter uma ideia assim ou assado, tudo bem. O espírito é complicado ter essa ideia do todo. E já ouvi, tá? Desculpe-me, já ouvi. E como eu só frequentei 2 casas espíritas até hoje, uma estudava demais. Aliás, 3, né? Teve o COI também, que estudava demais. 2 estudava demais. E uma não muito, né? Muito fiel a um estudo, né? Adivinha onde eu ouvi? Ao vivo e a cores para o público. Não estou criticando. Mas Kardec lança essa pergunta por quê? Estava no início do Espiritismo.
Muitos vieram do catolicismo, a grande maioria, alguns do espiritualismo, e não tinha essa noção. Tinha a noção, os que já tinham alguma ideia, dessa história do todo. Essa é a pergunta de Kardec. Né? E os espíritos vão nos mostrar, nos livros espíritos, essa questão dos animais, né? Que o animal continua individualidade, né? Mas, E a gente Afrânio, eu fala, posso só dar um entre aspas aqui. Você lembra de Chico, que ele falava quando do a primeira Lorde, cadelinha, a primeira cadelinha dele, a primeira não, uma das cadelinhas que ele teve, né, morreu, aí deram uma nova para ele, e ele falou: tô com pulga, pulga, olha pulga, e a mesma coisa que a outra cadelinha fazia, fez com ele, que é passar a patinha coçando. Quer dizer, isso é uma forma de mostrar que a cadela voltou. Então, não tem como ela virar partícula e se unir a uma energia. Primeiro que se você diz de evolução, né? Você está numa, entre aspas, religião que fala de evolução, né? Desde a pedra até o homem virar anjo. Então, como é que você pode dizer que vai se dissipar e formar uma parte de um todo? Não tem lógica. Concorda comigo? não, eu concordo contigo, sim, mas veja bem, nós estamos falando de meio espírita. Meio espírita. Exatamente, é nesse Mas, meio espírita, né? mas Não tem lógica. Se você, mesmo que fosse até espiritualista, não tem lógica, porque se você evolui, você não pode, né, desde pedra até há uma evolução, você quando se desencarna, ou seja, que nome for, desintegra, não pode virar uma parte de um todo. Você tem que morreu. continuar e evoluir, né? Sim, se pela lógica, sim. É lógica, é uma questão de Né? lógica do que você Pela segue, né? lógica, sim. Do teu Exatamente. que você Né? segue. Exatamente. Agora, né, essa questão de como vai ficar lá, onde vai ficar, já é outra história. Porque realmente nós sabemos que alguns vão para o plano espiritual, né? Vão trabalhar lá. Outros nós sabemos que reencarnam rápido. Não? E outros ficam perto do dono, né? Do dono. Essa semana eu escutei, eu acho que foi a Maísa Braga, eu não sei quem foi que estava falando na internet, que Chico olhou, falou assim: nossa, acabei de estar passando aqui um cachorrinho extremamente iluminado. Aí perguntaram para ele: por que esse cachorro está tão iluminado assim? Aí Chico falou: não sei se é verdade, se é o que estava na internet. Não sei se você conhece essa história. Aí Chico responde: é porque o dono dele ainda pensa muito nele, entendeu? Aí, por pensar muito nele, ele não se vai e ele continua reluzindo, entendeu? Foi isso que ele falou. Tudo bem, mas não Não sei. sei, não Aí eu sei não sei. se é verdade, isso Eu aí sei, é internet, né? que eu sei que o cãozinho Lorde, que era do Zé Xavier, né? Do irmão do Chico, o Zé desencarnou, o Chico ficou cuidando do Lorde, depois o Lorde desencarna. E o Chico viu os dois juntos no plano espiritual, isso aí eu sei, né? Que o Lorde foi ficar com ele um tempo, que o Zé Xavier tinha um probleminha, desencarnou, ainda continua com problema, e só foi curado, inclusive, quando o Vicente de Paula, né? São Vicente de Paula ia fazer uma passagem aqui na Terra, mais ou menos no plano que ele estava, e ele, o problema dele foi até que causou o desencarne dele. E ele continuou com a dor, não me lembro o nome do problema, sei que ele continuou com a dor de cabeça, que foi devido ao desencarne. Eu sei que o São Vicente de Paula deu a ele uma rosa e ele, né, cheirou a rosa, o Zé Xavier, a rosa se desintegrou, né, entrou na Arena Grande, isso no plano espiritual. E aquela dor passou. E ele teve, além de como ele teve uma vida, se fez muito bem, ao lado do Chico mesmo, né, o início do Chico, esse irmão dele, né, foi assim um braço direito do Chico. Ele veio desencarnar, eu acho que no ano 1960, 59, 60, ele foi um cara que
atuou muito junto ao Chico, né? Teve seus merecimentos depois, né? Que era também uma alma muito endividada. E ele teve esse merecimento, ter o cachorrinho dele junto a ele, quer dizer, mais uma prova da individualidade do animal, né? O animal desencarna, veja bem, a gente pode até ir lá atrás. Poxa, você falou do negócio da evolução. O átomo, né? Nosso corpo é formado de células, de átomos. E nós sabemos que são princípios espirituais num estágio X, né? Que a gente não compreende bem. Até eles, quando desencarnam, deve ter o lugarzinho, né? Mesmo que tenha aquela reencarnação muito rápida, aqueles segundos ou décimos de segundos, deve ter o lugarzinho deles. É uma questão de raciocínio mesmo, né? Deus não deixou, né? Não deixa faltar nada para ninguém. Todo mundo tem, principalmente os seus filhos que são mais carentes, que necessitam de mais atenção e ajuda, que ainda não sabem se virar sozinho. Porque os que sabem se virar sozinho, né, Consuelo? Consuelo sabe. Os que sabem se virar sozinho só dão dor de cabeça para Deus, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu gostaria. Fala, Jorge. Então, com relação lá, porque na doutrina panteísta, com Kardec, acho que era 14, por aí, ele desdobra. Lá atrás, Então, é a parte que você fica. Vou citar nós, que os animais também é da mesma forma. É o corpo, tem o envoltório, né, que é o espírito, que é o animal, né, o corpo físico e o envoltório, que é o perispírito, vamos dizer assim, no nosso entender. Mas entre o espírito e o corpo tem o fluido vital. É essa parte aí, quando o óbito, na passagem, quando ele cita assim, né? 59. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade. A individualidade se conserva. Cachorro é cachorro aqui, é cachorro em Marte. Se é macaco aqui, é macaco em Marte, em todos os lugares. Ainda vai avançar quando a gente não sabe. Os espíritos não falam. E não falaram. Agora, quanto essa consciência do eu, ele não mantém. É o que eu estou entendendo aqui. Ele diz que não. Né? A vida inteligente lhe pertence em estado latente. Então, isso, pegando em cálculos nossos, digamos aqui da Terra, a gente não sabe. Aí é achismo. Né? Desculpa eu falar assim. Né? A gente não tem uma ideia precisa para a gente dizer isso e afirmar. Tá? Eu não arrisco, porque depois vão me chamar de mau caráter. Tá? Porque tem pessoas estudiosas aí, como você citou aí há poucos minutos, tem pessoas aí que vai no embalo, né? Segue a onda e às vezes essa onda não é uma canoa furada. Né? Não é a onda do imperador, não, é outra onda. É isso aí. Essa questão aí da consciência, né? É bem diferente. É bem, né? Ele continua um animal, só que não é inteligente. Pedacinho, Roberto, um pedacinho. Eu estou citando isso porque eu falei do barquinho, da onda. Porque o André Luiz, para visitar a mãe dele passou no transformador para modificar o perispírito para chegar aqui, né, para conversar com ele. Depois ele foi lá visitá-la, ele também passou pelo transformador, deixou as propriedades aqui e foi lá. Agora, como é que é isso? Nem o nosso lar, eles não falam. Deixa só a dica. Agora raciocine aí, espera chegar a hora. Esse é o detalhe. Seu Roberto, é o senhor. O livro Animais Têm Alma, o Ernesto Bozano cita sonhos e os donos dos cachorros tiveram, e no dia seguinte eles foram verificar e conseguiram realmente verificar que aquilo que ele sonhou estava acontecendo. Então, Ernesto Bozano fala que telepaticamente, estes animais se comunicavam com seus donos. Então,
como é isso aí, eu não sei, mas no livro fala, telepaticamente comunicavam com os seus donos, né? E eu tive uma cachorrinha que, quando eu morava ali na Dionísio, logo no primeiro prédio da Dionísio, lojas embaixo, apartamentos em cima, quando eu abria o portão lá embaixo, ela em casa já começava a latir. E algumas vezes depois que ela morreu, eu abrindo a porta, eu via quando eu a via correndo para mim, conforme ela fazia sempre. Isso aí durou uns 2 ou 3 meses, depois parou. Mas eu não sei explicar como isso acontecia, né? Se era a força do pensamento, eu sentia muita saudade dela, se era a força do pensamento, isso aí que você falou do Chico, da luminosidade do bicho. Então, eu não sei como é que é isso, mas que acontecia. E o Ernesto Bozano fala dessa comunicação telepática dos animais que morreram com os seus donos, e trazia para eles telepaticamente informações que ajudariam e ajudavam de alguma forma. Então, isso aí realmente eu não sei explicar, mas está no livro e aconteceu com a minha cachorrinha e entre eu e ela, né? Então, é isso aí. Deixa eu aproveitar aqui o gancho que o Roberto deu. Eu não sei se é na Revista Espírita, eu acho que é a Revista Espírita, não tem outra, é a Revista Espírita. Aconteceu, foi uma mensagem que o Kardec recebeu, porque ele era meio encavifado também com essas questões aí dos animais. Aí alguém recebeu uma mensagem de um cachorro que ele dormia lá na cama do casal, nos pés. Então esse cachorro evoluiu a hora. E aí eu não tenho lembrança se era ele ou se era a esposa, que sentia a presença do animal ali então ele ficou na casa por reiterar, quer dizer, a parte hiperfísica, né, que a gente chama de espírito, né, alma, ficou por um bom tempo, né, na casa. E o senhor Roberto falou aí que falou em latim, não falou, Roberto? Porque esse lá, o Kardec cita, né, e a família escutava o latido desse cachorro dentro da casa. Né? E tem vários relatos aqui que várias pessoas tiveram cachorro e viram os animais, né, a parte espiritual ainda na casa. Depois, eles são recolhidos, eu não sei como é que é também. Um popular, um ditado, um dito popular, né, que eu já vi também falar no meio espírita, mas não vi nada assim, que alguns animais, por causa do apego à família e da família também, né, e como assim, uma espécie de, entre aspas, né, merecimento, entre aspas, né, eles ficam na casa ainda, quando desencarnam, alguns dias ou até algumas semanas. Já ouvi muito falar isso, mas realmente eu não li isso em lado nenhum. Já ouvi muito falar isso e não vejo nada de errado. Aí o que acontece? Eu tive a impressão que eu ouvi o latido da cachorrinha ontem à tarde lá na cozinha, né? Tive a impressão que o cachorro, o gato, estava ali no sofá deitado. Mas não vejo nada de errado nisso, pode acontecer. É uma coisa, assim, é um pensamento que eu já ouvi várias vezes. Foi uma vez só não. E não li nada a respeito disso, mas achei bem lógico, né? Bem sensato. Não vejo nada demais. Assim como ele pode ser recolhido no plano espiritual até para usar para trabalhos, que isso também é uma evolução para eles, né? Estão aprendendo, né? Qualquer trabalho nos ensina muita coisa, inclusive ao animal. Então, não vejo nada demais ele ter né, ficar mais uns dias, ou por merecimento do próprio dono, ex-dono, né? Porque desencarnou, a gente fala dono até erradamente, ninguém é dono de ninguém, né? Nem de animal nenhum, né? É o responsável, pronto. É tutor. É tutor. É tutor, exatamente, é tutor. Gostei da palavra tutor. É, o tutor. Bom, vamos ler. Posso falar? Fala. Pode. Então, tem algumas questões. Deixa eu ver se eu me lembro de todas. Tinha que ter escrito para lembrar. A questão da alma grupo, pelo que eu aprendi ou pelo que eu entendi, que isso também tem muito
tempo, a minha memória não alcança todos os liames dessa história. Alma-grupo se refere tipo assim, ao mentor espiritual, ao anjo de guarda. Não seria a volta do animal para o todo, seria a volta do animal para a individualidade dele, tanto que ele vai reencarnar na mesma espécie, entendeu? Ele só tem um aglomerado de espíritos, que seja, eu não sei justificar como é que seria uma grupo não, tá? Que tomariam conta dos animais, entendeu? Em geral. Eu acho que eles se agrupam para tomar conta, porque animal tem diversas espécies. Foi isso que eu entendi. Não, alma-grupo é isso. Voltar ao todo é outra coisa totalmente diferente. Voltar ao todo eu não acredito, porque se a gente já estudou que ele reencarna sempre na mesma espécie, ele não pode voltar para o todo, ele vai voltar para o grupo da espécie, para reencarnar na espécie. Né? E assim, essa questão da telepatia e tudo tem muito a ver com a afinidade que você tem com o bicho, entendeu? Tem gente que tem animal só por ter, não cria aquele laço que a gente cria em muitas situações, assim, de ficar, por exemplo, quando o Léo foi o primeiro gato que faleceu, eu vi o Léo várias vezes pelo corredor. Eu vi o Léo várias vezes. Não sei se foi autossugestão na minha mente que não queria perdê-lo, ou se ele também não queria sair daqui, entendeu? Mas isso não demorou muito tempo, não, tá? Passou, assim, depois de um tempo. Às vezes eu ainda tenho a impressão de que tem um gato me olhando, às vezes, assim, por trás da porta e tal, mas eu acho que é só impressão mesmo, né? Não, geralmente ele nem está em casa. Geralmente é quando eu estou sozinha. E, por acaso, né, hoje a minha irmã ligou para mim de manhã, o gato dela teve um AVC, igual a minha gata, né? Teve um AVC também. Aí ela ligou para mim, que o veterinário falou para ela que a chance dele voltar seria muito pouco. Mesmo que a veterinária falou para mim. Então, o que faria? E ela queria saber de mim, o que eu vou fazer, o que eu faço? Deixo ele aqui mais uns dias internado, tomando soro, ou levo ele de volta para casa. A minha experiência, ou faço a eutanásia, né? Que é a eutanásia que chama. A minha experiência desse assunto, falei para ela, é que é o que a veterinária falou para mim, a neurologista. É 20% de sorte e 80% milagre de Deus. Eu falei para ela, eu não acredito em sorte, então eu acho que 80% é um milagre, um sarrafo muito alto, entendeu? Por uma gatinha. Eu acho melhor. Então ela inclusive teve uma convulsão na hora que eu cheguei lá. Eu achei que estava sendo muito sacrificada e achei por bem fazer a eutanásia. E a pergunta da minha irmã foi a seguinte: ele vai ficar com raiva de mim? Foi a pergunta que ela me fez. Eu falei: não, Maria, você não vai ficar com raiva de você. Agora ele não está sentindo nada. Ele está sentindo absolutamente nada. Ele já estava com os olhos parados, assim, sabe? Como se ele já tivesse alheio. Ele ainda estava respirando, mas já estava com os olhos paralisados, assim, fundos. Falei para ela, ele não está sentindo nada, não. Aí eu virei para ela e falei assim, você chega assim pertinho dele, conversa com ele. Fala para ele, eu sou meio doida, né? Fala para ele que você está fazendo isso para ajudar ele, para diminuir o sofrimento dele. Meu filho, diz que todo mundo na veterinária chorou ali na Chateau. O veterinário chorou, a atendente chorou, outra veterinária, todo mundo chorou de ver ela conversando com o gato. Aí o que eu fui fazer? Mas eu expliquei para ela, olha, ele talvez não vá direto, talvez ele volte para casa ou não, eu não sei, não posso garantir isso, mas raiva de você ele não vai ficar. Com certeza ele não vai ficar. Pelo contrário, ele vai ser
Oi? Oi. Eu pensei que eu tivesse saído do ar. Saí, não? Não, estou aqui. Não, que eu não ouvi o resto que você falou. Não sei de onde aonde que você ouviu, até onde você ouviu. Depois da Chatum, todo mundo chorando. Todo mundo chorando lá. Ela deixou todo mundo chorando, porque ela ficou conversando com o gato, explicando para ele o que ia acontecer. E aí todo mundo ficou chorando. Mas eu expliquei para ela, a raiva de você ele não vai sentir. Não sentirá a raiva de você. Jamais. Ele, pelo contrário, ele será grato pelo tratamento que você deu a ele durante 19 anos, né? Se fosse cachorro, ainda ia pedir desculpa. É interessante. A gente dá uma palmadinha do cachorro e pede desculpa, né? Mas o gato é outra história, né? O gato é mais... História. A personalidade do gato é mais forte. Não funciona assim, não. É capaz de ficar uns dias sem falar contigo. Bom, vamos ver a pergunta e a resposta. Fica chateado mesmo. Fica mesmo, vira a cara para você. Ele fica encolhidinho num cantinho, assim, escondido, que você às vezes nem sabe onde ele está. Ele dá uma após a morte. Um tempo. Por isso que eu nunca bati. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma. Conserva a sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Então tá tudo aí, né? A vida, a questão da consciência, não tem aí essa ideia, essa formação. Se muitos de nós ainda, que já temos raciocínio, não temos ainda, né? E a vida inteligente permanece em estado latente, ou seja, está evoluindo, está em crescimento, está latente aquilo ali, né? E cada encarnaçãozinha, né, que nós não sabemos como é que é isso, né? A gente só supõe, né? O que os espíritos botam sobre isso é muito pouco mesmo. Se a gente pegar o livro sobre essa questão de animais, a maioria não veio via espírita, a maioria, né, são pessoas que se preocuparam, escreveram os livros, né, trouxeram muita coisa boa, mas mais próprio mesmo, o próprio encarnado, né? Aquela doutora Irvena Prado, né, fala muito sobre isso. Né, tem o Ernesto Bozano, tem vários aí que falam sobre tem isso. Né? O Eurípides Kuhl. Eurípides Kuhl, isso. Tem os Animais Nossos Irmãos, tem o Animais Nossos Irmãos e tem o Animais Têm Alma. São dois livros diferentes. E dele? Os dois que eu só conheço? Não, um só. O outro eu não me lembro de quem é. São dois livros diferentes. Eu tenho os dois, mas nesse momento não imagino os três. Eu também não lembro, não. É uma história pequenininha, muito engraçada. Eu já contei isso para vocês, mas eu vou repetir. Eu fiquei muito ruim na época que a Rosinha morreu e eu já estava muito ruim, estava perto de operar e a Rosinha ficou muito ruim e eu realmente não ia ter condições de cuidar dela, que eu não estava conseguindo cuidar de mim. Aí voltei para casa e a Aninha começou a ficar ruim. Aí ficou ruim. Aí eu fiz uma oração. Aí eu pedi a Alma Grupo. Olha só como é que a gente age quando a gente está em pânico, né? Que permitisse que ela ficasse mais um pouquinho comigo, porque eu precisava da presença dela. E aí surgiu a veterinária que está cuidando dela agora, que foi a Mônica, fazendo acupuntura, dando remédio homeopatia, e a bichinha melhorou. E ela continua com o mesmo problema, vesícula, pâncreas e fígado, né? Mas ela está tomando as injeções de homeopatia, que eu mesmo que dou, né? E ela está bem, está espertinha. Só que agora ela já vai fazer 20 anos semana que vem. Aí eu fui e conversei de novo. Falei assim, olha, se você já estiver cansada, se você já estiver se sentindo assim muito debilitada, você está liberada do compromisso comigo. Você pode partir. Quem escuta vai pensar que eu sou doida. Mas eu acredito muito nisso, assim, sabe? E ela não quer ir, gente. Ela não quer ir. Ela, com esse problema todo, que deve dar muito enjoo nela, ela não quer ir. Você vê que ela não quer ir.
Não sei até quando, né? Eu não sei. Uma hora chega a hora, né? Uma Mas eu já hora liberei chega a ela hora. do compromisso. Isso aí. Agora o compromisso é seu com ela, mudou, viu? Pois é. Bom, então a 598, né? Foi-se, né? Vamos para 599. A alma dos animais é dado escolher a espécie de animal em que encarne? Bom, veja bem, essa pergunta aqui. Bom, vamos primeiro ler a 184, pergunta 184, ela já dá um adianto nessa perguntinha aí. 184. Um 84. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo em que passe a habitar? Nem sempre. Vamos lá. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele e pode obtê-lo se o merecer. Porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau da elevação destes. Então, depende do grau da elevação deste. Então, vamos chegar lá, vamos ler a letra A. Letra A. Se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele reencarnará, o grau da sua elevação. Então, o espírito já tem consciência, tá? Já tem, né, o raciocínio, o livre-arbítrio, tem várias, digamos, né, já capacidades, e mesmo assim essa questão da reencarnação do projeto reencarnatório nem sempre é como a gente quer. Vamos falar de nós, né? E muitos de nós sabemos da famosa reencarnação compulsória. E mesmo nas reencarnações que já tem um pouco de, você pode fazer isso, aquilo, tem as imposições, coisas que são impostas que realmente não tem como a gente fugir, a gente avançar, né, na nossa caminhada. Então, isso já responde essa pergunta. E os animais que não têm consciência de si, né, não tem, né, essa questão da inteligência, está em estado latente, crescimento. Os animais que, conforme falar na pergunta 597, né, estão no simbolismo aqui, né? Há entre a alma dos animais e a alma do homem distância equivalente a que medir entre a do homem e a Deus. Olha só. Então, uma caminhada muito grande para eles chegarem a homem, e nós, homens, também não temos ainda tamanha liberdade de ação. Nós somos ainda, né? Estamos ainda muito presos às imposições do nosso nível evolutivo. Então, o animal, ele desencarna, vai lá para o local dele, a alma, grupo, onde for. Para ele reencarnar, todos nós sabemos, né, que há espíritos que cuidam deles, que são responsáveis por eles, né? E realmente, né, digamos lá do plano espiritual, são os tutores desses princípios espirituais que vão determinar a próxima reencarnação dele. E essa questão aqui, é dado escolher a espécie, poxa, o responsável vai saber, o cachorro pode, sei lá, virar cavalo, ser cavalo, o princípio espiritual, se ele já passou por tudo aquilo que o cachorro precisa aprender, que eu não sei o que é, tá? Não sabemos, é muito, tá? Pode ser que esteja, supondo que o cavalo seja o próximo nível, né? Tá? Por favor, supondo. Mas, se ele precisar ser cachorro mais X vezes, vai continuar ali cachorro, 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 gato, 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 né? Preá, 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 coelho, 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 ó, seu Roberto, coelho, coelho, coelho. Então, exatamente. Né? Então, isso aí, a resposta aqui,
vai falar uma coisa que, se ele tivesse, ainda teria dificuldades, que é o que nós temos. Nós temos essa dificuldade, tá? de escolha. E os espíritos sempre nos falam, né? Nós queremos o melhor para vocês. Você, no caso, para o espírito que vai reencarnar, o melhor para você é isso. Nos é apresentado tudo isso. Não é assim, vai reencarnar, eu quero isso, quero aquilo. A maioria de nós é pedir para renascer lá na Vieira Souto, na Delfim Moreira, na Avenida Atlântida, não é isso? É nascer por ali que é mais tranquilo, né? Não há aquele desapego de um por andar. A maioria de nós é querer isso. Trabalhar, que é bom, nem pensar. Né? E o cachorro, como não tem essa questão aí do livre, a resposta está dada aqui, né, livre-arbítrio, que é a questão moral, né? O cachorro não falou o animal, né? Desculpe, o animal não tem essa questão moral do bem, do mal, etc. Ele é totalmente ainda dirigido por espíritos capacitados para isso. Tá? Espíritos capacitados para isso. Nós, que já estamos no nível maior, nós temos uma direção muito forte mesmo. Muito forte. Mas nós deixamos escapar. O nosso maior tutor, quem é? Modelo e guia da humanidade. Não é isso? Mas nós ainda damos as nossas vaciladas. Então, assim como nós temos irmãos aqui, irmãos que eu falo assim, né? Aí, através do Evangelho de Jesus, né? Os animais têm os seus espíritos superiores também, tá? Que cuidam dele. Pode ser que diretamente tenha lá os nossos amigos elementares, outros grupos que ajudem também, mas eles estão sobre, né, na mão desses grandes espíritos superiores mesmo, que vão determinar, assim como nós ainda, né, precisamos de determinações e nos é mostrado. Às vezes nós podemos até escolher algo, mas nem sempre. Temos as imposições ainda, né, que precisamos. Alguém quer falar alguma coisa? Não tem muito a falar, não, né? Que na hora de reencarnar a gente também não tem muito a falar. Ué? Olha, eu estou pensando, você está espetando a gente aí. Por exemplo, eu nem sei qual é a palavra, por falta de palavra, eu vou falar dinastia. Vamos lá para período recuado. Nós tivemos aqueles cachorros, eu acho que a hiena deve ser algum parente de animal, de cachorro. Mas recuando mais ainda, tinha uns outros mais bravinhos também, né? Da mesma espécie. Olha quanto tempo tem esse povo aí. Tudo do mesmo grupo. Desencarna, até depois ter o contato com o ser humano. Porque dizem que na Índia, né, tinha cachorro. Na Índia, aqui é onde tinha aqueles dois daqueles pesados, mas que é pesado não. Aqueles, sei lá o nome daqueles brigões lá. Tinha animal, tinha cachorro ali. Né? Eu sei que eles invadiam o quintal dos outros, o cachorro não. Eu estou falando desse pessoal da Índia lá. Não, nosso cachorro começa, né, o estudo que eu já vi feito aí pela ciência, né, do homem. Só que eu até falei aqui, eu falei errado, são 10 mil anos atrás que começou a domesticação do cachorro não, de um lobo, o lobo cinza, tá? Estava lá o nome científico dele, e esse lobo cinza que foi gerando toda essa, de acordo com o clima local, cruzamento, né? Afetos, tudo isso influenciou para que essa quantidade enorme de cachorro, de raças que nós temos hoje. Tudo foi derivado de um. Apesar que nós sabemos que houve mistura com outros animais, tipo, né, de raposa, etc. Né? E aí vai. É uma coisa 10 mil anos para chegar no puduzinho, no pastor alemão. E hoje nós vemos, né, que é a questão do pitbull, doberman, né? A gente vê que tudo já são meio assim, meio laboratórios, né? Cachorros de laboratório, raças já bem modificadas geneticamente para
atingiam, né, um objetivo que, infelizmente, nem sempre é muito legal, né? O... Os pitbulls eles estão modificando também alguma coisa lá para eliminar essa espécie. Quem não tem, acho que não vai poder ter mais, não. Agora... O Doberman, tinha um tio meu que já se foi, já desencarnou, ele e a esposa, né, minha tia, resolveram ir para a casa de parentes dela, lá em Portugal. E ficaram lá, era para ficar 15 ou 20 dias, ficaram lá quase 60 dias. E quando eles voltaram, não conseguiram entrar em casa, tá? Os Doberman, disse que eles têm quanto o cachorro seguia pelo olfato, né? A memória dele está no olfato, não se lembrava mais do olfato deles. Aí chamaram lá um cara que entende, né? Um domador, foi lá, tirou eles, né? E até eles deram de presente para você fazer o que você quiser. E o cara explicou isso para eles: olha, o Doberman é um cachorro muito perigoso por isso. Ele esquece do dono, né? Perde o olfato. O olfato ele não consegue conservar, né? O cheiro do dono, digamos assim. E aconteceu que eu tinha um cachorro vira-lata não, mestiço, pastor com vira-lata, muito bravo. Quando eu vim para o Rio, eu dei para um amigo meu que morava em outra cidade, o Zé Carlos. E, passados 2 anos, eu fui lá visitar o Zé Carlos e ele estava sozinho no quintal. Ele demorou um pouco. Mas, passado uns 2 minutos de latir, rosnar para mim, que ele era muito valente, ele começou a chorar e me reconheceu. Mas não tinha ninguém em casa, só pude falar com ele pelo portão, né? Mas aí depois que eu vi essa história do Doberman, eu me lembrei dessa história, que é muito interessante, né? Então, essas raças aí de laboratório, acho que a única que deu certo foi o pastor alemão mesmo. Pastor alemão, pastor belga, realmente são cachorros mais, né, assim, mais tranquilos, né? Não são tão... E são carinhosos até, né? Aquele que o pessoal chama de linguiça, não sei o seu nome, como é que é? Pequenininho aí, tem uma saída. Então, lógico. Seu vizinho tem um aqui que eu tenho que tomar cuidado para não pisar nele, tá? Tão grande que é o bichinho. Pô, alguém quer falar? A polícia militar deixou de usar o Doberman porque o cérebro dele cresce mais do que a cabeça, a parte óssea do crânio. E se você der uma ordem para ele, para você fazer aquela ordem voltar ao contrário, ele não obedece imediatamente. A polícia militar não usa, você não vê mais Doberman na polícia militar. E a gente via com frequência o Doberman sendo usado pela polícia militar. Então, o Doberman, se der uma ordem para ele, você não consegue retroceder essa ordem. Leva tempo. Então, só queria que eu fizesse essa colocação sobre o Doberman. O Doberman é terrível, né? Terrível. Acho que eu prefiro os vira-latas, os caramelo, viu? Os fubazinhos, fubá. Então, vamos lá. Mais alguma coisa sobre essa pergunta, gente? Então, próxima, 600. Olha isso, Roberto, 600 já, hein? Nós estamos andando, hein? Estamos andando bem. A gente ainda não leu a resposta. Não, tá, desculpa não, que eu falei. A alma dos animais é dar de escolher a espécie de animal em que encarne? Não, pois lhe falta livre-arbítrio. Se a alma dos homens pudesse escolher onde encarne, ia querer ser anjo, ué. Vem bom logo, pô. Tá vendo? Por isso que eu não saio do lugar. Eu tô com uma dúvida aqui, Afrânio. Muda de espécie, você falou que, né, já alcançou tudo como cavalo, como cachorro, pode nascer gato, ou não? Ele até ao fim, ele vai naquela espécie. Não, Consuelo, veja bem. No livro O Consolador, o Emmanuel fala com toda a propriedade o seguinte: olha, prestem atenção, não foi o macaco que desceu da árvore. Deu para entender? O princípio espiritual que passou por vários lugares, nós não sabemos como é que tá? Em determinado momento ele foi jogado em outro projeto, tá? Eu acho que deve ser no elemental, que é mais próximo ao hominal do que o macaco.
acredito eu. Né? Pode ser o tal do elo perdido, digamos assim. Não sei também. Então, veja bem, há um princípio espiritual que vai passar por diversos lugares, mineral, vegetal, animal. Não sei como é esse progresso, essa evolução nesses níveis. Todo mundo fala que o diamante, os cristais são os minerais mais, entendeu? Mais adiantados, não sei o quê, quer dizer, isso muito, principalmente no meio esotérico, né? No meio espiritual, eles falam muito isso. Respeito. Né? Mas é isso aí que acontece. Os princípios espirituais, por exemplo, o cachorro vai ser sempre cachorro, enquanto existir o planeta Terra e existir a raça, né? Que não foi extinta, né? O gato então ele vai evoluir sempre como cachorro. Ele não pode ser gato e depois cachorro de novo. Pode, é isso? Não, pode? Veja bem o que acontece. Ele vai chegar em determinado momento que vai ter que ir para um algo mais. Esse algo mais é que não me pergunte, eu não tenho nem ideia. Tá. Que a gente vai olhando a escala de inteligência dos animais, nós vamos ver que quem são os inteligentes do planeta, né? Nós vamos ver o que o chimpanzé, vamos ver o golfinho, né? O elefante, o cavalo, né? O gato, cachorro, cada um dentro de um nível. Agora, o cavalo é fora de série, o elefante também, né? O golfinho, eu não entendo bem, mas diz que o golfinho também é, né? E assim por diante. Quer dizer, como é isso aí, Consuelo? Mas se ele tiver que... O princípio espiritual tem que andar. Porque se ele tiver experiência só como cachorro, e aí? Como é que vai ser depois? É lá na frente. Não é isso? Como é que ele vai chegar ao hominal, né? Aí tem também a questão, se a gente for olhar já cientificamente, que eu não estou preparado para falar sobre isso, que o próprio macaco, digamos assim, todo mundo fala que é muito próximo ao corpo humano, né? Até a questão dos genes, cromossomos, é 98% do homem. Tem um monte de coisa, o cérebro já é um pouquinho mais desenvolvido. Tem um monte de coisa, mas isso não significa que o macaco desceu da árvore, caiu o rabo e andou ereto, não. Não, macaco será sempre macaco. Tá? Galinha será sempre galinha. Agora, os princípios espirituais que ali estão vão crescer, vão evoluir. Deu para entender? Entendi. Então, não me pergunte como eu não sei. Né? Então, se alguém souber, fala aí para mim também, que eu também estou querendo saber, que eu realmente não. Tá? Alguém fala mais alguma coisa sobre esse assunto? Então, vamos lá. Pergunta 600. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se depois da morte no estado de erraticidade como a do homem? Veja bem, o estado de erraticidade do homem, né, é o estado que nós estamos vendo aí. Desculpa. Nós vemos aí nos livros espíritas, né? Colônias, abismos, cavernas, né? Porque é um estado de erraticidade, né? Que o espírito errante se encontra, porque, né? É um espaço onde ele vibra, onde ele realmente se situa. Já se situa encarnado, essa é a grande verdade. Né? Quando desencarna, só como perde esse corpo físico, tá? Fica menos denso, aí sim vai realmente aonde a vibração dele, quando encarnado, já estava. Porque se eu sou um cara ruim, cruel, quem vai me acompanhar quando, né, aqui encarnado? Né? Quando eu dormir, me desligar, que o corpo sair do corpo físico e o espírito, onde eu vou parar? Então, o espírito encarnado, né, o errante, nós, né, esse estado de erraticidade é próprio ao homem. Ah, mas tem animais lá, fazendo alguma coisa, conforme nós já falamos. Está trabalhando, está ajudando, está fazendo coisas que nem a gente às vezes está vendo, né? Tem suas nuances que nós não. Nós somos espíritos, já vivemos lá e não nos lembramos. Então, essa erraticidade aí é diferente da humana.
É isso aí que o Kardec está perguntando. É igual? Não, mas eu vi lá um cavalo, lá, um burro, um asno. Tava lá, não viu todos. Quantos bilhões ou trilhões de animais não existem no nosso planeta? Nós não vamos ver todos no plano espiritual quando desencarnar. Ah, vi lá em nosso lar 35, né, cabrinha. E o resto? Aquelas têm um motivo de estar lá. Tem um porquê de estar lá, tá, nos lugares certos, digamos assim. Vamos falar mais assim. Né? Tem o nosso lar também, tem aqueles que ficam comendo, né, os pensamentos deletérios, acho que é Ibis que eles chamam, né? Ibis, voador. É isso? Então, a gente vai ver que tem coisas lá que realmente a gente não se lembra, porque nós já tivemos por lá, em algum lugar, que também tinha. Né? E esse eu não vi ele ainda encarnado aqui. Ou então algum pássaro que, né, da família. Hein? O Orzil que usa os cachorros nas locais para socorrer, recolher alguns espíritos que o povo manda. Vai lá e busca aquele lá. Eu fico imaginando esses cachorros, hein, Jorge? Nossa Senhora. Não quero nem sonhar com eles, não, pelo amor de Deus. Fico só imaginando. O Zil. O Zil não é mole, não. Lá embaixo, lá nos abismos. O Zil vai, ó, tem que hoje resgatar fulano de tal, tá em tal lugar. Ele pega as feras e vai lá. E ninguém encara, né? Que deve ser fera mesmo. Quer dizer, veja bem, estão fazendo um papel, né? Apesar de ser isso tudo, estão fazendo um papel importantíssimo de ajudar nos resgates. Segundo a leitura, o Orzil também não tem uma feição, as feições dele ainda é muito bruta. Por isso que ele está, né, ele modificou-se muito, por isso que ele está nesse trabalho. E os cachorros são esses cachorros, aqueles. Eu não sei o nome, vou falar, mas eu não sei o nome. Aqueles esquimós usam, né, são cachorros, né, que usam aqueles, sei lá, tetrenó, não sei o nome daquilo. Né, e vai à luta. O esquimó usa o husky, mas tem o São Bernardo também, que é o que usa aquele coisinha no pescoço. Lá ele fala no livro, ele fala, né? Mas eu não sei. Eu me lembro que eles chamam o cachorro de mastodontes, não é isso? Que eles falam 4 mastodontes, um negócio assim. Feroz e tal. É um negócio assim também que ele fala. Eu só sei o seguinte, gente, deixa esses cachorrinhos lá quietos, que eles são meio. Tá, eles não batem bem da bola, não, gente. Deixa eles quietos lá, que eles topam qualquer parada, viu? Tá lá nos abismos, nas preves, e vambora. Ave Maria. No livro de libertação, lá vai ter umas espécies lá que é gente, né? Aí isso aí deixa para frente. Bom, a pergunta é essa, né? Se vive na erraticidade, né? Mas, desculpa, ele está falando num estado de erraticidade, não como a do homem, né? Mas até para como a do homem, tá? Então vamos ler a resposta, né, Liz? Peraí, deixa eu ler a pergunta de novo. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se, depois da morte, no estado de erraticidade como a do homem? Fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante... Só um instantinho, Alice. Quando tu fala que fica numa espécie de erraticidade, ainda há pouco nós comentamos falando o átomo, quando, né, entre aspas, desencarna, tem um lugarzinho dele. Tá? Tudo quando, né, sai da vida material para a vida espiritual, tem o seu lugarzinho. Né? Deus pensou em todo mundo. Aliás, quem fala isso no livro, no prefácio do livro Renúncia, né? E quando a Alcione era pequenininha, de mão dada com o padre Damiano, ela pergunta, padre, quem fez isso? Deus. E ela fala alguma coisa, não sei se é dos pássaros, que ela fala, e quem fez a casa, sei lá, dos pássaros? Não me lembro bem. Foi Deus, minha filha. Ela, puxa vida, Deus é muito bom, não esqueceu de ninguém.
O prefácio é lindo, esse prefácio do livro Renúncia, né? Então, já daqui a gente já entende uma coisa, né? Pois que não se acha unido mais ao corpo. Então, tudo tem o seu lugarzinho. Olha só como é complexo. Lembrando Sócrates, né? Só sei que nada sei. Lembrando aquele famoso, aquele famoso para mim, né? Que eu sempre estou falando dele, já desencarnou também, o psicólogo de adolescente, o Isamitiba, né? Que ele faz aquela famosa pergunta: quando você abre uma porta, o que é que você espera encontrar por trás dessa porta? Aí a resposta é essa: outras milhares de portas. E abrir uma porta é isso aí, adquirir um certo conhecimento. Mas quando a gente adquire um conhecimento, a gente descobre que tem milhares que a gente não. Aí o Sócrates fala: só sei que nada sei. Então já deu para entender uma coisa: todo mundo, todo mundo não, tudo tem seu lugarzinho. Deus não esqueceu ninguém, conforme a menina Alcione fala no livro Renúncia. Tá? Vamos lá, Elisa? Alguém quer falar? 8h32. Vai ler ou vai deixar para a semana que vem? Ô, seu Roberto, eu tentei, viu? Mas não consegui umas 600, não. Fica para a semana que vem, tá? Tudo bem. Nós tentamos. Mas não deu. Né? Mas tá legalzinho, né? Só nesse início nós já vimos uma coisinha muito legal, essa questão aí. Ninguém está esquecido, né? É aquilo que Jesus fala, né? Né? Da questão dos lírios do campo. Não me lembro bem a passagem. Eu vou até trazer ela na próxima aula. Ele fala que as aves, o negócio que o Salomão nunca fez o Salomão. Depois eu vou trazer, não me lembrei, não está aqui, mas não estou conseguindo me lembrar. Né? Salomão, as árvores não fiam. Não fio nem tece. Né? Mas todo mundo tem, né? Mas Deus cuida de todos. Ele tem as palavras bem inteligentes que ele fala. Né? Semana que vem eu trago para abrir a nossa aula. Ele, você pode ver até se tem alguma página disso naquela coleção Fonte Viva, né? No filme, de repente tem algo também para enriquecer aí essa história nossa aí da pergunta 600, né? Uhum. Ok, alguém mais quer comentar alguma coisa? Hoje é quarta, sexta-feira é o... Beleza, e agora eu me perdi. Paulo Estevão? Paulo Estevão, é isso, Roberto? É isso mesmo. A semana agora foi libertação. Paulo Estevão, e segunda-feira que vem, continuamos no céu e inferno. Ok? Agora vou